Um exemplo da superficialidade bíblica do calvinismo na conceituação da graça. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série analisando um dos capítulos da obra Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição, escrito pelo pastor calvinista Sam Storms, ok? Então nós estamos avaliando este capítulo à luz, do entendimento polêmico arminiano contrário ao entendimento calvinista, e agora nós chegamos aqui na página 83 até a página 87, onde nós vamos falar aí das características bíblicas da graça, segundo o Sam Storms entende. E assim, uma coisa interessante para a gente falar antes da gente começar a leitura, é que geralmente, o que o calvinista ele pinta por aí, assim, em termos da sua retórica? Que a sua visão da graça é uma visão profunda, que exalta a graça, que é biblicamente informada e construída, é só a Escritura, é só pela Bíblia, e a Bíblia diz que a gente é salvo só pela graça. E aí o calvinismo se propõe a exaltar a graça na profundidade em que a graça merece ser exaltada à luz das questões bíblicas e da palavra de Deus e etc. E isso é muito interessante, E muita gente, inclusive, compra realmente esse discurso calvinista como se o calvinismo realmente fosse muito profundo na sua conceituação de graça. Entretanto, eu proponho que o calvinismo, antes de ser profundo em conceituar a graça, é o contrário. É extremamente superficial, e eu gostaria de propor que esse material que eu vou ler para vocês aqui é um exemplo dessa superficialidade, mas existem muitos outros exemplos desta mesma superficialidade, tá bom? Não é que o Sam Storms é um péssimo calvinista, não, inclusive é um bom calvinista, muita coisa publicada, autor de mais de 20 livros, cara muito respeitado, bom naquilo que faz, etc., um bom teólogo calvinista, mas é próprio do calvinismo em si ser superficial em relação a esse assunto, e eu vou explicar na prática por que assim entendo. E aí o Sam Storms escreve assim para nós. Características da graça. A doutrina da graça de Deus é um assunto vasto e multifacetado, verdade. Por essa razão, optei por focar em 10 princípios ou características relacionados à graça especial de Deus, de acordo principalmente com as referências encontradas na literatura paulina. Então ele já admite que o assunto é vasto, é multifacetado, mas ele quer tratar da tal da graça especial e ele não quer falar da graça comum, tá bom? Porque daí daria mais quantidade de coisas para ele falar, e ele já quer limitar a discussão à graça especial, se é que isso existe, pessoal? Então a graça especial é a graça da eleição, é a graça da salvação, a qual supostamente Deus não dá para todo mundo, porque nem todo mundo é eleito, nem todo mundo é salvo. Deus não quer que todo mundo seja eleito, Deus não quer que todo mundo seja salvo, e somente aqueles a quem ele realmente quer salvar e quer eleger é que Deus dá essa graça especial. E o Sam Storms diz então que ele vai falar de 10 princípios gerais aí, ou características relacionadas a essa graça especial, especialmente tirados da literatura paulina. Que é uma coisa interessante, Paulo, ele é pintado como calvinista pelos calvinistas. Nós, arminianos, rejeitamos completamente esta ideia de que Paulo seja calvinista. Inclusive, encontramos muitas provas cabais de que, de fato, não era calvinista de maneira nenhuma. Inclusive no contexto de Romanos 9 a 11, inclusive em outros contextos bem importantes aí do pensamento de Paulo e etc. Mas aí, inclusive já fiz vídeo sobre isso, falando que Paulo não era calvinista. Vou deixar um link para esse vídeo que eu estou comentando agora na descrição deste vídeo. E aí, beleza, vamos começar aqui com a superficialidade de Sam Storms. Ele escreve o seguinte: a primeira característica da graça divina, e possivelmente a mais fundamental, é que ela pressupõe pecado e culpa. A graça só tem significado quando a humanidade é vista como caída, indigna de salvação e sujeita à ira eterna. Exatamente por terem perdido de vista o nível da profundidade da depravação humana, é que as pessoas hoje prezam tão pouco a graça divina.
O que torna a declaração de Paulo de que somos salvos pela graça tão importante é a sua declaração anterior, que estávamos mortos em transgressões e pecados. Efésios 2, verso 1 até o verso 10. Então ele já começa com o texto clássico de Efésios 2, e ele diz que a graça divina pressupõe o pecado e a culpa. Entretanto, aqui para mim já vem aqui um grande exemplo de superficialidade na abordagem do Sam Storms. Porque como é que pode existir pecado e culpa fora de um ambiente de liberdade? Então o calvinista ele diz que não existe livre-arbítrio, o ser humano é escravo do pecado e já nasce escravo do pecado por causa do pecado de Adão e Eva lá no paraíso. Então nós já nascemos totalmente depravados e sem livre-arbítrio e sem poder escolher entre o bem e o mal, e não existe graça preveniente que nos dá a capacidade de escolher entre o bem e o mal, de maneira que sejamos responsáveis caso escolhamos o mal e possamos escolher o bem. Então, nada disso é verdade. Não existe nenhum tipo de livre-arbítrio do ser humano em relação a pecar ou não pecar. Então, como pode existir culpa? E veja, essa discussão é uma discussão básica e essencial em relação a esse tema. Mas o Sam Storms, na sua superficialidade e na superficialidade do calvinismo, diz que a graça pressupõe o pecado e a culpa, e ele nunca trabalha a questão de que a ausência do livre-arbítrio torna o conceito de pecado sem substância e o conceito de culpa sem substância. Porque se eu sou obrigado a pecar, porque eu não tenho livre-arbítrio, e Adão e Eva pecaram e já me legaram uma natureza pecaminosa com a qual é impossível não pecar, então que culpa eu tenho porque eu peco? Né? E aqui a gente vê que a superficialidade é absoluta e total para querer usar a Bíblia para dizer que isso aqui é calvinismo, né? Vergonha sobre os calvinistas. Aí vamos lá para a segunda característica. A segunda característica tem que ver com o fato de que a graça não contempla os pecadores meramente como não merecedores, mas como merecedores do mal. Frequentemente somos inclinados a pensar em nós mesmos antes de nossa salvação como neutros, em certo sentido aos olhos de Deus. Estamos dispostos a admitir que nada fizemos para merecer seu favor. Nossas obras, não importa qual seja o caráter delas, são inaceitáveis em sua presença gloriosa. Mas isso é totalmente insuficiente para servir como de pano de fundo para a compreensão da graça divina. Não é que simplesmente não merecemos a graça, nós merecemos sim o inferno. A humanidade caída, não redimida, não deve ser concebida como meramente indefesa, mas como hostil para com Deus, de modo assumido e veemente. Uma coisa é não sermos justos o suficiente para alcançarmos o padrão estabelecido por Deus. Outra coisa totalmente diferente é sermos totalmente injustos e, portanto, objeto da ira divina. A graça deve, portanto, ser retratada em um contexto que leva em conta o fato de termos sido inimigos de Deus. Ok. Mais uma vez, existe a ausência da discussão em que termos pessoas sem qualquer livre-arbítrio podem ser consideradas tão merecedoras do inferno desta forma. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: nós arminianos acreditamos que sim, as pessoas merecem o inferno. Mas nós temos uma base totalmente diversa da base calvinista para assim afirmar. Nós afirmamos que no contexto da queda, quando o ser humano é concebido e vem à existência, junto com o pecado de Adão, Deus coloca no ser humano uma medida de graça preveniente para libertar o arbítrio do ser humano que vai existir, para que possa escolher entre o bem e o mal, pelo menos em certa medida. Esta não é uma medida idêntica à medida que Adão e Eva tinham no paraíso. Esta não é uma medida sem limites e sem, vamos pensar assim, fronteiras, mas é um limite onde Deus deu liberdade ao ser humano e pela graça Deus restaura uma medida desta liberdade na experiência particular de cada pessoa, de maneira que o ser humano peca e peca com culpa e o ser humano pode encontrar a Deus, mas encontra sem mérito, porque todo este encontro do ser humano com Deus e relacionamento do ser humano com Deus se dá devido à graça de Deus, a graça preveniente que age na direção prévia, né, de já restaurar uma medida de livre-arbítrio na experiência do ser humano, para que ele possa, então, com o arbítrio liberto pela graça,
ser culpado caso, né, concorra com o mal, persevere no mal, escolhe o mal, se deleite no mal, e aí de fato sim ele é culpado e merece o inferno. De outra forma, o ser humano também tem, e todo ser humano pecador tem a oportunidade de encontrar Deus através do Espírito Santo, através da graça de Cristo, através da pregação da palavra de Deus, ou nos contextos onde a palavra de Deus nunca foi pregada, no contexto da sua consciência, no contexto da sua compreensão do mundo, influências que vêm do Espírito Santo, né, em todas as culturas, em todos os tempos, tal e etc. E a pessoa pode, né, ter uma medida de graça e responder a esta graça, inclusive em experiências de salvação, que continua sendo uma salvação em Cristo, mediante aquilo que ele fez na cruz do Calvário, mesmo que a pessoa não esteja informada disso em termos de uma doutrina religiosa específica XYZ, tá bom? Então veja, quando o Sam Storms coloca esta questão aqui, que não é só que a gente não merece a graça, que a gente merece o inferno, mas ele não trabalha o paradigma da liberdade humana, como é que o ser humano pode merecer o inferno por fazer aquilo que ele não poderia fazer diferente, né? Eu não tenho escolha nenhuma, eu só posso pecar. Ah, mas eu mereço o inferno porque eu peco. Eu não tenho nenhuma liberdade de não pecar, não existe nenhuma graça que me capacita a não pecar nesses tais sentidos, então eu sou obrigado a mentir, sou obrigado a adulterar, estuprar, matar, roubar, desviar dinheiro público e tudo mais porque eu sou um totalmente depravado, não regenerado. Ah, mas eu sou culpado, mas eu só posso fazer isso, não posso fazer mais nada, mas eu sou o culpado. É ridículo, né? O paradigma calvinista é absolutamente ridículo e equivocado. Aí vamos lá, continuando. Terceira característica é que a graça não deve ser considerada dependente em qualquer sentido do mérito ou demérito dos seus objetos. Isso pode ser expresso de duas maneiras. Em primeiro lugar, a graça deixa de ser graça se Deus é obrigado a concedê-la adiante do mérito humano. Concordo 100%. Aí ele faz uma citação de Lewis Schaffer, que eu não vou ler, para a gente ganhar tempo. Aí ele diz, além disso, a graça deixa de ser graça se Deus é obrigado a retirá-la na presença de demérito humano. De fato, a graça é vista como infinitamente gloriosa quando opera, como diz Packer, a despeito do demérito humano. Portanto, a graça não é tratar uma pessoa com menos, tanto quanto ou mais do que ela merece, e sim tratar uma pessoa sem qualquer referência ao seu merecimento, mas unicamente segundo a bondade infinita e o propósito soberano de Deus. Em certo sentido, eu até concordo com algumas coisas que ele coloca por aqui, mas veja a superficialidade em tratar com a questão de que Deus não é obrigado a retirar a graça em função do demérito humano. O que significa uma coisa muito interessante. Por que Deus retira a graça de algumas pessoas? Por que Deus não concede a graça especial para algumas pessoas? Isso não pode ter referência ao demérito humano, porque senão o próprio Sam Storms estaria errado em dizer que Deus não é obrigado a tirar a graça por causa do demérito. Senão, inclusive, ele teria que tirar a graça de todos, porque todos têm demérito. Então, aqueles de quem Deus retém a graça não é por causa do demérito. Ou seja, as pessoas não foram salvas, né, no caso dos perdidos, não é por causa dos deméritos delas, não é por causa dos pecados delas. É simplesmente porque Deus não é obrigado a salvar, Deus não quis salvar e acabou. Independentemente do demérito, porque no caso dos eleitos, os eleitos também tinham demérito, mas Deus foi lá e salvou mesmo com o demérito, ou seja, no caso dos eleitos, o demérito não importa. Então no caso dos não eleitos, o demérito também não importa, ou seja, as pessoas não são escolhidas por Deus, não é por causa do demérito, é simplesmente porque Deus não quer escolher. Ponto final. Toda a razão da perdição das pessoas no calvinismo não é porque elas pecam. Aliás, que pecado que elas têm se nem liberdade de não pecar elas não têm? Então, no final das contas, tudo aquilo que o Sam Storms aponta aqui é que Deus quer que as pessoas se percam porque Deus quer. E ponto final. Então, pessoal, aí o Sam Storms ele continua dizendo o seguinte. A quarta característica é que a graça não pode gerar uma dívida. Em outras palavras, ela não é recompensada. Partindo do pressuposto que a graça é um presente, nenhum trabalho deve ser realizado e nenhuma oferta deve ser feita com vista a reembolsar Deus por seu favor.
A resposta bíblica à graça recebida é a fé para receber ainda mais. Na mentalidade calvinista, graça, né, pelo menos esta graça especial da qual o Sam Storms está falando, é sinônimo de certeza da salvação, porque quem recebeu esta graça é eleito, é predestinado, Jesus morreu por ele vai mais cedo ou mais tarde receber a regeneração, a fé e etc, e vai perseverar até o fim na salvação. Dentro desse paradigma, quem recebeu graça em algum momento da sua vida é certeza que vai ter a salvação eterna e tal e etc. E fica um pouco estranho, né, essa coisa de receber mais. Não dá para receber mais isso. Esse é um tipo de coisa que você recebe ou não recebe. Recebe uma vez, recebeu. Não tem como desreceber. Né, dentro do paradigma calvinista, que não é o paradigma bíblico, tá, pessoal? E etc. Então, o ponto aqui de a resposta adequada é a gente ter a fé para receber ainda mais. Não tem como receber mais. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebeu. E de qualquer forma, assim, que a graça não gera dívida, isso dá para concordar, não tem problema, mas ainda assim a avaliação e a conceituação é superficial em relação a muitas coisas que poderiam ser ditas dentro desse tipo de contexto aqui. Aí vamos lá, continuando. Quinta característica. No tocante à justificação, a graça se opõe às obras. Romanos 4, versos 4 e 5, Romanos 11, verso 6. Entretanto, no tocante à santificação, a graça é a fonte das obras. Isso significa simplesmente que, embora sejamos salvos pela graça e não pelas obras, somos salvos pela graça para as boas obras. As boas obras são o fruto, não a raiz da graça salvífica. Ver especialmente Efésios 2, versos 8 e 10. A 10. Assim, não surpreende que na Bíblia a graça e a salvação estejam juntas, assim como a causa está relacionada ao efeito. É a graça de Deus que traz a salvação, Tito 2, verso 11. Somos salvos pela graça mediante a fé. Muito legal, muito interessante. No geral, inclusive com isso aqui dá para concordar quase com tudo. Entretanto, o uso de Efésios 2, verso 11 é um pouco complicado, né? Porque o texto lá diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? E o nosso amigo Sam Storms aqui não está trabalhando a noção da universalidade da salvação, a universalidade da graça dentro desse contexto, e quais são as implicações disso para o fato de que nem todo mundo vai ser salvo no final das contas, e etc. E aí como é que é as implicações disso para expiação limitada ou ilimitada, e etc. Então, ainda que ele possa ter razão, dizer que a graça da justificação não vem por obras e etc., e nisso a gente concorda 100% com ele, ainda assim a superficialidade se mantém o tempo todo, a cada instante em que se trabalha esse tipo de questão dentro da visão calvinista. Então, ele cita, né, Tito 2,11, se você não conhecesse o texto, e você não fosse conferir lá na sua Bíblia, o que ele diria a respeito do texto? Ele está dizendo que a graça traz a salvação. De todos os homens ele pode ignorar, né? Ele pode ignorar, inclusive, as discussões bíblicas em relação a isso, pressupondo, inclusive, que você vai passar por cima desse tipo de coisa, que olha que bonito que ele está escrevendo aqui, e não vai realmente se aprofundar e dizer que o cara, inclusive, está escondendo informação bíblica aqui. E não está tratando com esta informação bíblica aqui em relação à graça a salvar todos os homens, e está simplesmente aqui pregando o seu calvinismo, ignorando as questões bíblicas que podem inclusive fazer cair o seu calvinismo, né? Muito bonito, parabéns a todos os envolvidos, né? Vamos lá, continuando. A sexta característica é: essa graça que salva é eterna, mas ela se manifesta na aparição histórica de Cristo. Paulo fala do poder de Deus pelo qual fomos salvos e chamados à santidade, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, 2 Timóteo 1, versos 9 e 10. Então, em relação a isso,
não temos o que discordar. A graça, ela tem a sua manifestação histórica no seu ápice em relação à morte de Cristo e à ressurreição de Cristo, ainda que Deus já conhece o que vai acontecer lá na frente e já trabalha no passado com aquilo que vai acontecer lá na frente, que é uma coisa interessante, né? Então ele já cria o mundo sabendo que o mundo vai cair, ele já trata as pessoas com graça sabendo que Cristo vai morrer por elas, por exemplo, Noé achou graça aos olhos do Senhor, tal, etc, etc, etc. Todo o Antigo Testamento, né, Davi canta, tua graça é melhor do que a vida, né? Então, mas a graça, ela tem o foco central lá na cruz do Calvário, mas ela já é trabalhada dentro de uma questão assim anterior à cruz, porque Deus já sabe o que vai acontecer. E já trata aquilo como já acontecido, né? Uma coisa interessante, Cristo, inclusive, nesse ponto, é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, diz lá Apocalipse 13, verso 8, tá? Então, em relação a isso aqui, não há maiores polêmicas, bacana, pelo menos alguma coisinha o nosso amigo Sam Storms pode contribuir corretamente, né? Acho que essa é uma das poucas delas. Então, vamos continuar. A sétima característica é o fato que a graça é gratuita. Apenas pense no fato que a graça é sem custo. Mas, logicamente, se a graça não fosse gratuita, não seria graça. Isso de fato é verdade, mas que tautologia gloriosa! Somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 24. Isso aqui também é quase perfeito, a não ser o fato desta questão assim, de que a graça que é gratuita para nós cobrou um alto preço daquele que nos redimiu, né? Então nós somos gratuitamente redimidos, né, e etc, mas a redenção cobra o preço da vida do Filho de Deus. Então ela é tudo menos barata, ou tudo menos de graça, né, para ele, né? Que é a fonte da graça, e acho que isso tem que ser considerado quando a gente trata esse assunto. Ok, continuando. A oitava característica, como detalharei mais adiante, é a graça soberana. E o calvinista gosta desse tipo de coisa aqui, né? Isso quer dizer que seu exercício e extensão são opcionais. Bem interessante, né? É soberano, quer dizer que é opcional. Embora Deus seja cheio de graça em seu ser eterno, ele não precisa ser gracioso com alguém ou derramar sua graça sobre quem quer que seja. Se em algum momento a graça fosse uma obrigação de Deus, ela deixaria de ser graça. A graça de Deus é, portanto, distintiva. Ele salva alguns graciosamente, mas não todos. Não com base em algo possível ou real, previsto ou pré-ordenado, presente na criatura, mas totalmente de acordo com seu soberano beneplácito. Veja que aqui a gente precisa trabalhar algumas questões de uma forma um pouco mais detalhada e menos superficial do que é a abordagem calvinista do Sam Storms. Ok, a graça é soberana. Então, aqui está se trabalhando mais ou menos a graça como algo que Deus tem, e ele é soberano para escolher se ele dá ou não dá, ou se ele divide ou não divide esta graça com outras pessoas. Entretanto, eu proponho que a graça não é algo que Deus tem. A graça é, acima de tudo, algo que Deus é. A graça é uma qualidade, uma característica de Deus. Então, nesse ponto, Deus, sendo um Deus de graça, o Deus de toda a graça, inclusive, essa soberania, tipo assim, eu posso escolher ser o que eu sou ou não ser o que eu sou. Isso não existe, né? Esta liberdade Deus não tem, inclusive porque Deus não pode negar a si mesmo, né? Então Deus não pode ser o que ele não é. Então, dentro desse ponto, o que é importante dizer aqui é o seguinte: Deus, ele não tem essa soberania de dar ou não dar, de ser ou não ser o que ele é, o que ele dá ou o que ele não dá, certo? Esta soberania ele não tem. Apesar de que a soberania de salvar ou não salvar em relação às coisas que ele determinou como condições ou não da salvação, esta soberania Deus tem. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar esse paradigma de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais séria, um pouco mais, vamos pensar assim, correta à luz de algumas questões bastante importantes, tá bom? Então, basicamente, aqui eu gostaria de dizer mais algumas coisas em relação a esse assunto aqui. Toda essa linguagem da graça soberana aqui da parte do Sam Storms tem por objetivo aquela velha questão de que é o seguinte: Deus não é obrigado a salvar, então quando ele não salva, ele não faz nada errado, né? Tipo assim, ele não é obrigado a salvar.
Ele é soberano, ele salva se quiser e salva se não quiser. E a implicação é que ele não quer salvar todo mundo, porque senão salvaria todo mundo, e quem ele não quer salvar, ele não é injusto. Esse é o ponto que ele quer tratar aqui. Entretanto, veja só o que acontece. Se Deus é alguém cheio de graça, mas ele não concede graça para algumas pessoas, que graça é essa da qual ele está cheio na experiência destas pessoas que não recebem graça? Para estas pessoas, os não eleitos, Deus, ele não é um Deus de graça. Esse é o ponto. Não desta graça especial e salvífica e eterna e salvadora e não sei mais o que. E no final das contas, olha só o que ele diz aqui, né? Deus salva alguns graciosamente, mas não todos, de acordo com o seu soberano beneplácito. O beneplácito seria, assim, o propósito bondoso, né? O beneplácito seria uma coisa desse tipo assim. Então, o que o calvinista está dizendo aqui? Que Deus, ele tem um propósito bom. Qual é esse propósito bom? É salvar alguns, mas não salvar todos. Mas espera aí, por que esse propósito é bom? Especialmente à luz do fato de que Deus tinha a alternativa de salvar todos. Por que salvar alguns e não todos é melhor do que salvar todos? Ou não salvar nenhum? Esse tipo de pergunta o Sam Storms não responde na sua análise superficial da questão da graça, como é de praxe da análise calvinista. Geralmente, no ponto aí dos não salvos, os calvinistas eles trabalham um pouco esse paradigma do não salvo, mas sempre querendo dizer uma coisa do tipo assim: foi Deus quem não salvou, foi Deus quem não quis salvar, foi Deus quem não quis morrer por eles em Cristo na cruz do Calvário, foi Deus quem não deu graça, foi Deus quem não quis eles no céu para todo sempre. Mas Deus é bom, então tudo isso que Deus fez é bom. Seria mais ou menos como se Deus se fizesse homem em Cristo e agora esse homem saísse matando, estuprando, mentindo, roubando, matando, mas esse homem é Deus. Ah, mas é bom, porque esse homem é Deus. Então tudo que ele está fazendo é bom, porque já que ele é Deus, ele quis assim fazer, então tá bom. É ridículo. Inclusive é dentro desse ponto também que a gente entende que o calvinismo ele perde o senso do que é pecado, do que é mal, em nome de justificar a sua teologia da dupla predestinação, em nome de dizer que Deus é bom enquanto ele faz o mal para os não eleitos. E eles chamam isso de um propósito soberano, beneplácito, graça. É muito interessante isso, né? Porque eles travestem, né, toda essa característica extremamente maligna da parte do Deus deles, com toda essa linguagem pomposa de graça, luz, salvação, soberania, não sei mais o que, dentro, né, da superficialidade que já lhes é característica a esta altura. Ai, tem que ter muita paciência com o calvinismo, né, pessoal? Então vamos continuar. Nona característica. A graça é descrita na Bíblia como o fundamento ou o meio de, dentre outras coisas, da eleição, Romanos 11, verso 5, da regeneração, Efésios 2, verso 5, da redenção, segundo aos Coríntios 8, verso 9, da justificação, Romanos 3, 24, e de fato de toda a nossa salvação, Efésios 2, verso 8. Então o que acontece é uma coisa interessante aqui, né? A graça é um meio para todas estas coisas: a eleição, a regeneração, a redenção, a justificação e a salvação. Então, aqueles a quem Deus não quer salvar, Deus não envia este meio que é a graça. A quem Deus não quer eleger, Deus não quer regenerar, Deus não quer redimir, Deus não quer justificar e Deus não quer salvar. Então, Deus não concede este meio que é a graça, ok? Bonito, né? Parabéns a todos os envolvidos. Aí o que mais? Por fim, a graça é gratuita certamente, mas nem sempre é incondicional. Olha que interessante, né? A graça é gratuita, mas nem sempre é incondicional. A graça da eleição é incondicional, Romanos 9, verso 11. Mas muitos dos atos e das bênçãos de Deus são condicionais. Por exemplo, Efésios 6, 24. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça não é com todo mundo, tem que ter uma condição. Você tem que amar o Senhor Jesus Cristo. Aí quando você o ama, então a graça seja convosco. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então se você é humilde, Deus dá graça. Senão não tem graça para você.
Deus não os rejeitará se vocês voltarem para ele. 2 Crônicas 39. Então primeiro você tem que voltar para ele, daí ele não te rejeita. Que daí nesse caso aqui ele está interpretando isso como graça. Ok. Isaías 30:19. Quando você clamar por socorro, assim que ele te ouvir, ele te responderá. Então você primeiro tem que falar, para depois ele te ouvir. Isso aqui inclusive é interpretado como graça, né? Ok. Esteja sobre nós o teu amor, sobre os que te temem e os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer seus preceitos. Salmo 103, 17 e 18. Então o amor de Deus interpretado aqui como graça não está com todo mundo. Está com quem teme a Deus e guarda a sua aliança e se lembra de guardar os seus preceitos. Será que está uma condição meio legalista aqui? Você tem que guardar os mandamentos, os preceitos, para que este amor esteja com você. É isso mesmo, produção? Aí o Sam Storms poderia responder pra gente, né? Então veja, é muito interessante isso aqui, entretanto, né? Que existem graças incondicionais, existem graças condicionais. A graça incondicional é a eleição que pressupõe toda a salvação, certo? Porque se você é eleito, você precisa ser salvo no final das contas. Porque o calvinista ele não admite a perdição do eleito, né? A perdição do salvo, não tem como, salvo é salvo. Então vamos trabalhar, por exemplo, se o eleito não cumprir estas condições da graça condicional. Ele não ama o Senhor Jesus Cristo, mas ele é um eleito. Não importa, ele vai ser salvo do mesmo jeito. Ele não é humilde, inclusive tem um monte de calvinista que não é nada humilde, né, pessoal? Que legal, né? Mas ele é eleito, então ele vai ser salvo do mesmo jeito, sem essa graça condicional aqui, tá? E se ele não voltar para Deus? Mas ele é eleito, então o que importa é que ele é eleito, né? Porque o eleito não pode não ser salvo, né? E se ele não orar e aí Deus não vai responder? Não, mas ele é eleito, não importa. Ele não ora, mas ele vai pro céu, dá tudo certo. Ele é um eleito, mas ele não guarda os mandamentos, ele não lembra da aliança de Deus, não guarda o sábado, não dá o dízimo, inclusive de vez em quando ele adultera, rouba, mata e tal, não guarda os mandamentos aqui e tal, mas, né? Ele é um eleito, então é incondicional, não importa se ele guarda ou não guarda, se ele ora ou não ora, se ele volta para Deus ou não volta, se ele é humilde ou se ele não é, se ele ama Jesus Cristo ou não, pouco importa. O que importa é ser eleito, né? Porque sendo eleito a salvação está garantida, né, pessoal? E aí é isso. Qual que é a relação entre eleição incondicional e toda essa graça condicional em relação a todas estas coisas, né, pessoal? E aí você percebe que o Sam Storms nunca vai responder esse tipo de coisa, né, tal qual a superficialidade marcante, né, dentro da sua visão, que é a superficialidade natural do calvinismo em relação a tais questões. Inclusive, o calvinismo ele só pode sobreviver porque ele é superficial, porque se for se aprofundar, não vai ter outro jeito, vai ter que virar arminiano mesmo, para perceber que o calvinismo é uma canoa furada, né? Sempre foi, sempre será. Está predestinado a isso, né, pessoal? Será que é isso? Enfim. Aí vamos terminar, o último parágrafo, ufa! Aí o Sam Storms diz o seguinte: mas a graça condicional... Eu começo até a tremer, né? Não é graça conquistada. Por quê? Porque quando a graça de Deus é prometida com base em uma condição, essa condição também é uma obra da graça de Deus. A liberdade de Deus não é reduzida quando ele faz com que algumas de suas graças dependam de condições, que ele próprio concede gratuitamente. Ou ainda, a graça condicional é gratuita e imerecida, porque em última análise a condição da fé é um dom da graça. Deus em sua graça capacita graciosamente para que sejam atendidas as condições por ele requeridas. Ou ainda, essa condição mantenedora da aliança de graça futura não significa que perdemos nossa segurança ou garantia, pois Deus se comprometeu a complementar a obra que ele começou nos eleitos. Filipenses 1, verso 6. Ele está operando em nós para querermos e fazermos a sua vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. Ele opera em nós o que é agradável à sua vista. Hebreus 13, 21. Ele preenche as condições da aliança por meio de nós. Ezequiel 36, verso 27. Nossa segurança é tão segura quanto Deus é fiel. Bom, aí é que eu digo, né?
Se você começar a pensar nestas coisas com maior profundidade, não vai ter jeito, você vai ter que se tornar arminiano mesmo. Inclusive o Sam Storms já nos dá aqui de bandeja muito daquilo que é importantíssimo em relação à compreensão arminiana da experiência da graça com Deus. Veja aqui algumas coisas importantes aqui. A graça, então, ela pode ser condicionada, mas ela não quer dizer meritória. Porque Deus capacita a pessoa a cumprir as condições pela sua própria graça. Então, quando ele cumpre as condições, não há nenhum mérito nele, tudo é pela graça. E justamente esta é a compreensão arminiana da graça de Deus. Agora, uma coisa importante que o Sam Storms não vai colocar aqui é que é o seguinte, olha só. Deus, em sua graça, capacita graciosamente para que sejam atendidas as condições por ele requeridas. A única diferença nesse ponto em relação ao calvinismo e o arminianismo, que essa capacitação para os calvinistas só acontece para os eleitos, enquanto para nós arminianos essa capacitação é concedida a todos os seres humanos sem exceção. Essa é a diferença. Inclusive, essa é a única diferença, provavelmente, mais fundamental em relação à compreensão da graça entre os calvinistas e os arminianos. E todas as nossas críticas à graça na compreensão calvinista é pelos calvinistas falharem em compreender as implicações disso aqui, porque isso aqui destrói o calvinismo por completo. Porque agora Deus capacita todo mundo pela graça a responder. E aquele que insiste em não responder, em não aceitar aquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário, vai ser condenado. Mas não vai ser condenado porque Deus não deu graça, porque Cristo não morreu por ele, porque Deus não o amou, que são todas as implicações da teologia calvinista, que inclusive tornam a teologia da graça calvinista uma teologia superficial, equivocada e diabólica, revestida desta linguagem maravilhosa da graça, né? Que no final das contas é uma desgraça, que é a própria doutrina calvinista. Então isso aqui é uma coisa muito importante da gente entender. Não existe esta graça incondicional, irresistível, né, que o calvinismo pinta, que vai ter certeza que todo mundo vai ser salvo no final das contas, tal, e etc. Porque essa não é a visão bíblica da questão. E agora eu tiro o livrinho aqui do Sam Storms da minha mão e eu pego a Bíblia. E agora nós vamos pegar alguns textos bíblicos que o nosso amigo Sam Storms não leu para você na sua definição de graça. Porque ele espera que você seja um calvinista ignorante de Bíblia para você engolir esse monte de besteira que ele fala aqui, para que você não entenda algumas coisas muito simples de serem entendidas para nós arminianos, né? Então vamos começar com 2 Coríntios 6, verso 1, texto que o Sam Storms não leu para você aqui nessas passagens aqui, e o Paulo diz o seguinte. Ele gosta de Paulo também, né? Ele quer definir em Paulo. Então vamos para Paulo, né? E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ai, que coisa linda! Então tem gente recebendo a graça em vão, né? Olha que interessante, mas Paulo está exortando como um cooperador de Deus que você não receba a graça em vão. Porque Deus nos ouviu no dia da oportunidade, nos socorreu no dia da salvação. Então veja só que o paradigma aqui com o qual Paulo trabalha é um paradigma no qual uma pessoa pode receber graça, mas isso ser em vão, em função de determinadas posturas, em relação a determinadas coisas. É uma coisa interessante, né? Outra coisa aqui. Em Efésios 4:29, Paulo diz que a gente deve falar palavras que transmitam graça aos que ouvem. Isso cria um sinergismo muito interessante, né? Bem diferente do paradigma monergista. Porque agora eu falo e Deus transmite graça a outro, mas se eu não falasse, essa graça transmitida mediante o que eu falo não seria transmitida. Então, existe um sinergismo aí entre o ser humano e Deus, certo? Então, veja bem, eu estou falando, estou cooperando com Deus, e através do que eu falo em cooperação com Deus, Deus transmite graça para quem ouve. Quem sabe algum calvinista está recebendo graça nesse momento, né? Então abra a tua cabeça, irmão. Outra coisa, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então é possível cair da graça, olha que interessante, né? Então alguém pode receber graça, mas cair da graça. Conte mais sobre isso para nós, calvinistas. Muito interessante. Outros textos muito legais aqui estão em Hebreus capítulo 12.
Especialmente aí o verso 15 e o verso 28. O que está dito aqui na carta aos Hebreus? Então, a palavra do Senhor diz para nós o seguinte, verso 15. Que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Então é possível separar da graça de Deus. E o verso 28. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável. Então a gente também tem a responsabilidade de reter a graça. Podemos nos afastar dela, separar-nos dela ou retermos a ela. Tá legal essa história, hein? E por fim, a graça é prometida a quem quiser e prometida a todos, né? Capítulo 22 do livro do Apocalipse, as últimas palavras de Deus: quem quiser receba de graça a água da vida. E a graça do Senhor Jesus seja com todos, né? Graça universal, expiação ilimitada. Tá bem difícil continuar calvinista com esse nível de superficialidade, hein, pessoal?